Boa noite a todos. Eu vou devolver aqui para a tela. Eu suponho que vocês estão vendo. Eu queria perguntar a vocês, se alguém puder responder para mim aqui no chat, se está vendo o slide, né, do PowerPoint. Muito bem. Espero que vocês tenham todos uma excelente meditação, né? Como vocês podem perceber, quando nós fazemos a meditação em grupo, a técnica é diferente. Quando nós ouvimos Gandharva Veda, fazemos o pranayama, tem esse pequeno ritual que nos prepara, né? São ferramentas que a gente utiliza que nos preparam para a meditação, né? Então, a gente chega do dia agitado, do nosso, né, sei lá, de carro, correndo, ou, enfim, teve um dia super tumultuado, e aí o fato de a gente poder sentar, ouvir o Gandharva Veda, ouvir fazer o pranayama, são só 5 minutinhos cada um, é um tempo muito pequeno mesmo, e a gente faz a nossa meditação, isso realmente vai privilegiar a nossa meditação, de verdade. Né? E o Samaveda vem para fechar esse circuito da nossa meditação. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Dharma e Karma. As pessoas, às vezes, eu inclusive trouxe... alguém não está vendo o slide. Então, se alguém não está vendo, é porque, com certeza, vocês também não estão vendo, né? Deixa eu só verificar, gente, se o slide realmente está aparecendo e a gente já resolve esse problema já já. Eu vou entrar aqui pelo meu celular. Ok. Então, não está aparecendo esse slide. Eu vou fazer, então, stop. E agora eu vou entrar de novo. E vamos ver se vocês agora vão estar vendo. Vamos novamente. Pronto. Ok, eu imagino que agora ele já esteja... ok, muito bem. Então, o slide está aí para vocês já. Esse slide é mais um apoio para vocês lerem alguma coisa, né? Mas, então, quando nós falamos em termos de Dharma e Karma, muitas pessoas nem sabem o que significa Karma ou Dharma. E muitas pessoas sempre me perguntam se existe alguma semelhança, né? Entre o Dharma e o Karma, ou se é a mesma coisa, ou se tem diferença, né? Entre o Dharma e o Karma. E se, de alguma maneira, eles se entrelaçam, né? Em algum momento. E, na verdade, Dharma e Karma são coisas diferentes, claro, o Maharishi traz, né, a ideia do que é Dharma e do que é Karma para a gente, e são experiências diferentes que a gente tem no que diz respeito a Dharma e no que diz respeito a Karma, mas, por outro lado, eles se entrelaçam, né, se entrelaçam ao longo da nossa vida, né. Então, Maharishi diz que Karma é a lei da ação e reação. A gente conhece essa lei da ação e reação, né, na própria física, né, a gente estuda isso, né, na escola, que a toda ação corresponde a uma reação. E Maharishi fala sobre isso, e se vocês tiverem a curiosidade de olhar no YouTube, buscar lá Dr. Tony Nader, também tem um vídeo lindo dele, de uns 40 minutos, que fala de uma maneira majestosa sobre o karma, que ele fez para a gente agora, no começo do ano. Vou aproveitar esse ganchinho para falar para vocês que nós temos um material muito bom, né, no nosso canal do YouTube. E para vocês acessarem esse material, é só vocês entrarem no canal. O canal é Meditação Transcendental Oficial. Aqui no final eu vou deixar para vocês, mas é Meditação Transcendental Oficial. E quando vocês clicam lá naquela árvorezinha da vida dourada, né, vocês vão ter todos os vídeos que estão disponíveis hoje, né, no nosso canal, que vocês podem assistir. Tem desde vídeos de depoimento, até vídeos de pesquisas, vídeos de aula, né,
E essa é uma aula que o Dr. Tony Nader deu para gente, isso foi no começo do ano, aonde ele fala sobre karma, né? E ele conta uma história bem interessante, ele começa com essa história meio que brincando um pouquinho com a gente, que eu vou contar para vocês também, né? Então, vou contar de um jeito bem leve, ele conta com mais detalhes, mas basicamente alguém está passando, né? Um ancião está passando na rua, né? E ele vê um jovem batendo em uma vaca. E aí ele fica incomodado com aquilo, ele chega perto do jovem e ele fala: meu jovem, você sabia que você está gerando karma para você mesmo? Hoje você está batendo na vaca, mas na próxima encarnação, você será a vaca e estará apanhando do menino que hoje é a vaca, né? E aí o menino olha para ele, o menino é malandrinho, e aí ele olha e ele fala assim, não, não, você está enganado, já aconteceu a primeira situação, eu sou a vaca que voltou para cumprir, né, a lei do karma, né? Então, essa é a lei do karma, é a lei da ação e reação, né? A toda ação corresponde uma reação. O Maharaja, o Dr. Tony Nader, ele fala de uma outra forma, ele fala, se você der um murro na parede, automaticamente a ação e reação acontecem, porque a ação de levar um murro, a parede vai automaticamente provocar, né, alguma coisa em você, é imediata a reação, né? Então, tem ações nossas que a gente pratica que demandam um tempo. Nós sabemos, e vamos falar agora se nós podemos pensar em karma, quando nós falamos de pensamentos, né? Um pensamento negativo pode provocar karma? Sim, ele também provoca um karma, ele também traz alguma coisa de volta, né? Porque o pensamento é uma forma sutil de ação. E quando nós pensamos, o nosso pensamento, que é uma onda elétrica, ele vai para o meio ambiente, né? E ele se propaga no meio ambiente. E Maharishi diz que esse pensamento se propaga no meio ambiente de uma forma muito poderosa. E que ele se propaga no meio ambiente até o infinito. Então, ele fala que a nossa ação, que pode ser um pensamento, pode ser uma ação física mesmo, né? Ela vai até por todo o cosmos. E que, então, algumas ações demoram a voltar como reação. E outras ações voltam muito rapidamente. Mas a toda ação sempre corresponderá uma reação. E ele fala, né, que os pensamentos são a semente do karma. E são a semente mais poderosa do karma, porque os pensamentos são mais sutis que a própria ação, né? E aí ele fala que essa ação, né, essa semente, né, no seu status de semente, ela é mais poderosa do que a própria ação. Então, ele diz que se nós, e essa frase realmente é para a gente pensar bastante sobre ela, se nós temos pensamentos que ferem o outro, nós estamos ferindo toda a criação no seu estado mais sutil. Porque o que nós percebemos no nível grosseiro da vida, né, com os nossos 5 sentidos, não é o mais poderoso. O mais poderoso é o que está por trás, né, é o que subjaz a ação, né? Então, quando eu tenho um mau pensamento, ou quando eu penso alguma coisa que naturalmente está agredindo o meio ambiente, eu estou de fato, como segundo Maharishi, agredindo toda a criação. Ele fala mais uma coisa, né? Ele fala que a ação deixa uma impressão no valor da mente, né? E ele diz que o karma tem a ver com essa impressão. Então, ele diz que existe a impressão, existe a experiência do mundo através dos 5 sentidos, né? Isso deixa uma impressão, a minha experiência no mundo deixa uma impressão na minha mente, essa impressão se transforma em pensamento, e esse pensamento se transforma em ação. Então, ele fala que o pensamento, ele, na verdade, é a semente de todo o karma. Ora, se o pensamento é a semente de todo o karma, da onde nasce o desejo? O desejo nasce do pensamento. Então, o karma sempre vai existir enquanto existir um pensamento, ou melhor,
enquanto existir um desejo. Então, quando eu falo de karma, eu falo de ação, eu falo de reação, né? Que é a ação contrária a essa ação. Mas eu falo que, mas essa ação não necessariamente, ou nem sempre necessariamente, é uma ação física. Essa ação, ela pode nascer simplesmente de um pensamento que leva a um desejo, esse desejo é um pensamento, e enquanto ele não se realiza, seja positivo ou negativo, o desejo não tem que ser necessariamente positivo, mas enquanto esse desejo não se realiza, eu estou criando karma em cima dele. E quando ele se realiza, eu vou ter uma ação contrária a esse desejo, né? A essa ação que eu produzi no meio ambiente. Então, é muito importante a gente ter muito claro para a gente que o karma depende e não depende de nós, né? Depende e não depende de nós, por quê? Porque muitas vezes eu produzo, né? Ou eu tenho um pensamento, ou eu tenho um desejo, ou eu produzo, né? Uma ação no meio ambiente que ela é quase, né? Porque nós temos, tudo que nós fazemos tem a ver com livre-arbítrio, mas ela é quase involuntária. Vou dar um exemplo que eu não lembro agora se foi Maharshi Deus, se foi o Dr. Tony Nader, né? Se eu desconheço uma lei e eu transgrido essa lei, desconhecendo a lei, ele dá um exemplo de eu estar dirigindo um carro e transgredir a lei de alguma forma, né? E aí um guarda para meu carro e fala para mim, olha, você transgrediu a lei. Eu digo, não, mas eu não conhecia essa lei, eu desconheço essa lei, mas ela existe. E eu tinha a obrigação de conhecer, e mesmo que eu não a conheça, eu pratiquei a ação, né? Eu transgredi a lei. Então, a ignorância, ela não é, de forma nenhuma, uma desculpa para eu dizer que eu desconheci o karma, né? Ou para eu dizer que o karma, que a essa ação, né, não vai ter uma reação porque eu não conhecia a lei, né? Porque eu desconhecia a lei. Não é verdade. Como nós somos senhores de livre-arbítrio, não importa se eu cometi a ação, naturalmente alguma reação vai voltar. Isso é para nós entendermos o quanto nós temos que ser cuidadosos nas nossas ações. Ações e pensamentos. A gente não pode esquecer que o pensamento é a semente, né, do karma. O karma sempre vai acontecer a partir de um pensamento, a partir de um desejo. E aí o Maharaja, ele fala uma outra coisa interessante para a gente, que é, as pessoas perguntam para ele, não, então, Maharaja, eu posso dizer que um karma, quando eu faço uma ação, né, isso produz um karma, eu posso conseguir queimar esse karma, ou seja, eu posso conseguir compensar, né, um karma com o outro. Por exemplo, eu fui grosseiro com uma pessoa, né, provoquei um karma. Essa pessoa vai ficar com raiva de mim, ou vai ficar magoada. Eu provoquei, essa ação provocou uma reação, que pode ser de raiva, pode ser de mágoa. Eu posso dar um jeitinho, bem entre aspas, né, nesse karma, ou seja, eu posso queimar de alguma forma esse karma? Ele fala sim, né, eu posso meio que dar uma balanceada, reduzir um pouquinho, né, esse karma. Se, por exemplo, eu fizer uma outra ação, que é pedir um pedido de desculpas sinceros, e se essa pessoa realmente me desculpar, então eu dei meio que uma equilibrada naquele karma negativo que eu produzi. Eu posso produzir também karmas positivos, eu tenho ações que são positivas para o meio ambiente e produzem karmas positivos. E tudo que a gente quer, se a gente realmente quer ser feliz, né? A gente quer karmas positivos, a gente não quer karmas negativos. Mas como nós temos o livre-arbítrio, né? Então nós podemos ir em qualquer uma das direções, tanto na direção de realizar, né, ou de desejar positivamente, mas também na direção de desejar negativamente. E aí Maharshi fala, bom, qual seria a única forma de eu conseguir eliminar o karma, de não haver mais karma? Será que é possível eu chegar num ponto, num momento em que não haja mais karma, em que todos os meus desejos sejam desejos evolutivos, onde não haja mais desejos destrutivos,
mas todos sejam desejos que vão na direção evolutiva? E aí ele fala que sim. E aí ele explica para a gente como que a gente consegue, e aí nós falamos muito sobre isso, né, queimar karma, mas no sentido de eu não trazer, de eu não produzir mais karmas negativos, só produzir karma positivo, e de eu não, na verdade, não produzir mais, não colocar mais no ambiente, né, essa ação que vai levar a uma reação contrária e que também vai causar sofrimento, vai causar dor, né, a mim, que estou produzindo esse karma. Em algum momento, isso se volta, né? Se eu der um murro na parede, é imediato, né? Eu dei um murro e senti a dor. E aí ele fala que a forma de nós fazermos isso, ele fala que enquanto a ação deixar uma impressão no valor da mente, por muito tempo continuará a cadeia de ação, impressão, desejo, e isso vai gerar karma. Mas ele fala, quando através da meditação nós experimentamos bem-aventurança do ser, do eu, a mente fica satisfeita. Quando nós experimentamos completude, a mente fica satisfeita, porque a completude tem a ver com a experiência do ser. Então, quando nós praticamos a técnica da meditação, o que nós fazemos é 2 vezes por dia ir nessa direção. E quando vamos nessa direção, que nós experimentamos consciência pura, né? Nós experimentamos esse nível mais pleno do nosso próprio ser, nesse nível não existem desejos, porque não precisa existir desejos, porque nesse nível nós estamos completos, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês na sua meditação já experimentaram em algum momento essa completude, aonde nada mais é necessário, né? Eu estou aqui presente a minha experiência de ser. E aí eu não preciso de mais nada além disso. Agora, imaginem que eu tenha essa experiência 24 horas por dia. Isso é consciência cósmica, né? Em consciência cósmica eu tenho essa experiência de plenitude 24 horas por dia. E quando eu tenho essa experiência de plenitude 24 horas por dia, eu deixo de produzir a semente do karma, né? Então, nesse nível, o que vai acontecer é que eu não tenho mais essa experiência de impressão e desejo. E aí eu não tenho, eu não crio, eu não tenho mais expectativa de desejo. Vocês lembram de uma aula que a gente deu para vocês? E nessa aula, a gente explica para vocês sobre o risco na pedra, o risco na terra, na areia, né? O risco na água e o risco no ar. O risco no ar, ele não deixa mais impressão, né? É nesse sentido que nós não produzimos mais karma, não há mais uma reação a isso. Simplesmente não existe mais a impressão, não existe mais a semente do desejo. Porque nós experimentamos plenitude 24 horas por dia. Então, o karma, ou a lei da ação e reação, sempre vai existir enquanto nós não experimentarmos o 5º estado de consciência ou consciência cósmica. Porque em consciência cósmica nós estamos plenos, né? Nós estamos plenos, nós estamos experimentando essa consciência transcendental 24 horas por dia. Isso em relação ao karma. Então, não adianta eu não desejar mal para o outro. Eu não quero desejar mal para o outro. Intelectualmente, eu não quero. Mas, em algum nível, se eu passar por um momento de muito estresse, né? Se alguém me disser que o outro falou mal de mim, ou seja, enquanto existir essa impressão, o risco na pedra, né? O risco na areia, enquanto a impressão acontecer, a semente do pensamento vai acontecer também e o karma vai acontecer. Para que nós eliminemos completamente o karma, nós podemos fazer isso como um processo cumulativo, né? Aos pouquinhos. Isso não desaparece completamente em 24 horas, mas isso pode ir desaparecendo aos poucos? Sim. Eu só preciso meditar 2 vezes por dia e eliminar essa semente através da minha prática. A técnica da meditação transcendental é uma técnica simples, é uma técnica fácil, é uma técnica natural, é uma técnica mental, é uma técnica sistemática. O que significa isso?
que cada vez que eu sento e pratico a minha técnica, eu estou acumulando benefício na minha fisiologia. Sistemática porque eu posso mensurar isso, né? Eu posso fazer um eletroencefalograma, por exemplo, e eu posso medir o nível de coerência do meu cérebro. Então, quando eu faço a minha técnica 2 vezes por dia, é um treino. É como se eu mergulhasse, né, lá no oceano e começasse a conhecer todos os aspectos do oceano, a experimentar todos os aspectos do oceano, até um momento em que não existisse mais oceano, porque é tão grande o conhecimento que eu tenho desses aspectos, que eu sou o próprio oceano. Então, essa é a nossa experiência do nosso dia a dia. E nós sofremos quando nós produzimos um karma negativo, porque ele volta para a gente, e ele volta para a gente na forma de sofrimento. E quanto mais eu experimento, né, essa queima de karma, como Maharishi diz, menos eu sofro e mais feliz eu sou. Então, eu tenho a possibilidade, se eu desejar, de ser feliz 24 horas por dia. E a felicidade é a nossa meta maior. E eu só preciso treinar todos os dias, treinar essa minha fisiologia para ela não estar mais subordinada ao meio ambiente, né? Não estar mais subordinada ao que vem de fora. E aí eu vou entrar um pouquinho, e aí ele fala isso, né? Quando a mente se contenta com essa experiência de máxima felicidade, todos os desejos são satisfeitos. Não existe mais um desejo pequenininho. E aí não há chance do desejo se levantar, não há chance de ter a impressão, né? A semente acontecer, e não há chance mais de nós produzirmos karma negativo, porque nós vamos ter felicidade 24 horas por dia. Isso ele fala sobre o karma. Bom, mas o que é que ele fala para a gente, então, sobre o Dharma? Qual que é a diferença? Espero que tenha entrado para vocês aí o Dharma. Qual que é a diferença entre o karma e o Dharma? E aí ele fala, de uma maneira mais subjetiva, eu vou ler para vocês aqui, mas depois eu explico um pouquinho melhor, que o Dharma é um poder invencível da natureza e que sustenta a natureza. Que ele mantém o equilíbrio da natureza, ele é a própria base da vida cósmica. Ele apoia aquilo que é útil, a própria evolução, e ele desencoraja, o que é contrário à própria evolução. Que ele promove a prosperidade material e a liberdade espiritual. Lindo, né? Olha quanta coisa que a gente tem em relação ao Dharma. Que ele é aquilo que sustém, né, a própria criação, entre aspas. Então, ele fala o seguinte, ele dá um exemplo para a gente poder entender. Ele fala uma coisa legal, ele fala que a primeira obrigação é conosco mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o Dharma, ele existe, ele é uma lei natural, ele existe, ele está na criação. Vou dar um exemplo para vocês que ele dá para a gente aqui, que é o do relógio. Bom, o relógio, né, nós construímos um relógio. E o relógio tem um dever, ele tem uma obrigação. Qual que é o dever do relógio? Qual que é a obrigação do relógio? Mostrar o tempo. A obrigação dele é mostrar para a gente as horas, né? E aí vamos voltar então para a gente, nós temos muitos dharmas. E os dharmas são leis naturais. Então, quando eu nasço, né? Nasceu um bebê. No momento em que ele nasce, ele assume um dharma. Que dharma? O dharma de filho. Existem leis naturais do relacionamento, né, de um filho com seus pais. Nós sabemos disso. Então, se ao longo da minha vida como filho eu realizo boas ações em relação aos meus pais, eu estou produzindo, eu estou realizando, na verdade, que o karma é bom ou ruim, né? Mas eu estou realizando o meu dharma. Se eu não sou um bom filho, eu não estou realizando o meu dharma, eu não estou cumprindo o meu dever, porque eu tenho um dever como filho, assim como eu tenho um dever como pai, assim como eu tenho um dever como profissional na minha área de trabalho, assim como eu tenho um dever no meu relacionamento, né? Marido e mulher, companheiros. Existe uma relação, existe um dharma no relacionamento de um casal. Então, o dharma é esse poder que existe na criação e na natureza e que está presente o tempo todo. Então, na verdade, o Dharma, ele já está lá.
Eu posso produzir karma dentro disso? Claro, eu posso produzir, né? Se eu sou um mau filho, eu produzo karma negativo nesse meu relacionamento. Se eu sou uma má mãe, eu produzo um karma negativo nesse meu relacionamento. Se eu sou uma má profissional, né? Se eu não levo a sério aquilo que eu faço, eu produzo um karma nesse relacionamento. Mas o Dharma, ele vem pronto para mim. Ele vem como uma lei. Eu devo cumprir o meu Dharma. Então, quando o Maharishi diz que o Dharma é um poder invencível da natureza, significa que se eu cumprir todos os meus Dharmas, né, da maneira mais evolutiva, eu naturalmente não estarei criando um karma negativo, né? Eu naturalmente vou estar criando um karma positivo. Então, o simples papel de cumprir essa obrigação comigo mesmo, né, de todos os dharmas que eu posso experimentar ao longo da minha vida, como mãe, se eu for mãe, se eu nunca for mãe, sei lá, como tia, né, como profissional, como irmã, né, como colega de trabalho no meu lugar de trabalho e como indivíduo. Como indivíduo, qual que é o meu maior Dharma enquanto indivíduo? E aí nós vamos voltar de novo na questão de quem eu sou e o que é que eu realmente desejo, né? O que eu realmente, qual que é o meu papel na criação? E aí eu vou voltar de novo no que o Maharishi fala para a gente lá no comecinho. Ele fala que deixa eu lembrar agora a frase. O propósito da criação, o propósito da própria vida é a felicidade. Então, nós nascemos, estamos no mundo para desfrutar de bem-aventurança. Se nós realizarmos os nossos dharmas, seja o dharma de filho, seja o dharma de pai, seja o dharma de amigo, se nós realizarmos todos os nossos dharmas, nós naturalmente vamos experimentar a felicidade. E ele fala que nós vamos de um estado ao outro, né? O que seria vamos de um estado ao outro? Nós alongamos, nós temos uma vida. Ao longo dessa vida, eu vou do estado de bebê para o estado de criança, eu vou do estado de criança para o estado de adolescente. No estado de adolescente, eu sou estudante, eu vou do estado de estudante para o estado de profissional, eu vou do estado de filho para o estado de mãe ou de pai. Então, é esse ir de um estado ao outro, toda vez que eu passo de um nível ao outro, eu estou dissolvendo aquele primeiro nível, já cumpri, entre aspas, né, parte daquele Dharma, ou já cumpri completamente aquele Dharma, quando eu passo de bebê para infância, ou da primeira infância para adolescência, e eu já estou assumindo um novo Dharma, né? Então, eu crio um novo Dharma. Então, ele diz que o Dharma, ele promove a prosperidade, seja material, e também a liberdade espiritual. Quando ele fala em liberdade espiritual, ele está falando que toda vez que eu realmente cumpro o meu Dharma, eu me liberto enquanto ser. Se eu não cumpro o meu Dharma, eu estou criando um karma negativo. Esse é o relacionamento entre karma e Dharma. Mas o Dharma, o karma, é ação e reação, livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio de produzir um karma positivo ou de produzir um karma negativo. O Dharma é o meu papel, é a minha obrigação comigo mesmo. Quando mais te fala que a minha primeira obrigação é comigo mesmo, ele está falando no sentido evolutivo da palavra. Enquanto indivíduo, eu tenho obrigação comigo mesmo de ser feliz. E eu tenho que buscar as ferramentas para chegar na felicidade. E nós temos, né, nós como meditantes, nós temos a ferramenta para nós construirmos esse caminho. E a ferramenta é muito simples, é muito fácil, né? Nós temos a técnica e qual é o objetivo? Equilíbrio. A hora que nós experimentamos esse equilíbrio psicofisiológico em todos os aspectos da vida, nós naturalmente caminhamos nessa direção evolutiva. E nós caminhamos nessa direção evolutiva não de maneira completamente tortuosa, mas de uma forma mais linear. E se nós eliminamos, né, as tensões e estresses, tiramos da nossa vida
as tensões, os estresses, e nós vivemos de uma maneira mais evolutiva, nós também, naturalmente, eliminamos os karmas negativos, né? A nossa balança fica mais equilibrada. E nós, naturalmente, vamos naturalmente na direção do nosso Dharma. O que é que impede a gente, hoje, né, vamos falar do nosso mundo, esse mundo atual, de caminhar nessa direção do nosso próprio Dharma, ou de realizarmos apenas karmas positivos, ou de caminharmos nessa direção mais linear para chegar no ponto, que eu estou falando de consciência cósmica, aonde os desejos naturalmente se realizam. O que é que faz com que isso não aconteça? Excesso. Excesso. Excesso de experiência, excesso de estímulo. E vejam, nós vivemos numa sociedade, eu falo isso muitas vezes para vocês e vou continuar falando, né? Nós vivemos numa sociedade que o tempo todo exige muito da gente, porque ela nos coloca o tempo todo muito para fora. Nós vivemos num momento, né, social que nós estamos o tempo todo muito voltados para fora, o tempo todo fazendo coisas, tendo que realizar coisas e mais, sendo cobrados disso. Então, o peso, né, nas nossos ombros é muito grande por conta disso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que equilibrar essa balança. Olha, vejam só, nós meditamos apenas 2 vezes por dia e apenas 20 minutinhos. Às vezes, quando a gente fala 2 vezes por dia, 20 minutos, né, o pessoal está começando lá no comecinho da meditação, e as pessoas falam assim, Bernadette, cara, não é fácil não. 2 vezes por dia, 20 minutos, à tarde, principalmente, porque de manhã todo mundo acorda e ganha o tempinho, né? Mas principalmente à tarde, eu não consigo achar esse tempo, fica difícil para achar esse tempo, né? Eu não encontro esse tempo. E aí eu volto em alguma coisa que Marge já falou para a gente também, que é o famoso livre-arbítrio, né? Se eu encontrar esse tempo vai me dar tempo para que eu faça as minhas coisas. Por quê? Porque eu vou estar mais equilibrado. Só isso. Nada mais do que isso. Quando eu consigo esse tempo para mim mesmo, porque a minha obrigação, a minha primeira obrigação é comigo mesmo, quando eu consigo esse tempo vai abrir espaço no meu dia a dia para mais tempo, porque eu vou ter mais apoio das leis naturais, porque eu vou estar alicerçado, né, nessa base sólida, concreta, grande, né, que é a própria consciência pura. Quando eu falo de consciência pura, imaginem que eu tenho o oceano. Eu tenho toda a atividade aqui do oceano, né? E a atividade se considera muito importante. Ela é o que é vista, né? O que a gente vê no oceano são as ondas, essa atividade. Mas o que sustém essa atividade, né? O que sustenta ela? É toda aquela massa de água quietinha, silenciosa, parada lá no fundo do oceano. É essa massa que sustenta toda essa atividade que é vista. E essa massa não é vista, esse silêncio não é percebido. A gente não presta muita atenção nisso. A gente vê o que está acontecendo lá em cima. Conosco acontece a mesma coisa. Gente, acontece seja a nível mental, vamos falar de consciência, ou a nível fisiológico, né? Vejam, se eu deixo a minha fisiologia muito excitada, muito movimentada, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar completamente prisioneiro disso. Estímulo gera mais estímulo. Mas se eu permito a essa minha fisiologia experimentar mais silêncio, como é que a minha fisiologia experimenta mais silêncio? O que é silêncio para o meu corpo? O que o meu corpo entende como silêncio? Relaxamento, redução da atividade física, redução da taxa de oxigênio, redução do metabolismo, redução de todos os índices que geram atividade. À medida que esses índices vão reduzindo, né, vão diminuindo na nossa fisiologia, nós estamos experimentando mais silêncio na fisiologia. Quando eu experimento mais silêncio na fisiologia, em termos bem concretos, o que isso significa? Que eu estou consumindo menos energia. Isso é longevidade. Esses 20 minutinhos que eu me permito pela manhã e pela tarde, né? E que eu me permito pelo meu livre-arbítrio, o que eles me dão a médio e longo prazo é longevidade.
Lembra que a gente sempre fala para vocês que nós nos tornamos, bem entre aspas, né, mais jovens, na verdade nós envelhecemos mais devagar, mas por que isso? Porque eu guardo energia, é igualzinho na vida real. Eu trabalho, ganho meu dinheirinho, pago as minhas contas, faço os meus investimentos e guardo um pouquinho. E guardo mais um pouquinho, e guardo mais um pouquinho. Por quê? Porque eu quero desfrutar disso lá na frente. A mesma coisa em relação à minha vida, né? O que eu faço quando eu ganho, quando eu economizo, né, energia, eu vou ganhar longevidade. Ao longo da minha vida, eu vou poder desfrutar dessa poupança que eu estou fazendo agora. Mais do que isso, eu começo a desfrutar agora. Então, quando eu experimento, né, esse silêncio fisiológico, mente e corpo andam juntos, não dá para separar os dois, mente sã, corpo são, o que eu produzo na minha mente é mais silêncio, né? Um complementa o outro. A mente experimenta uma redução na atividade mental, maior silêncio, o corpo experimenta uma redução na atividade física, que também gera silêncio. É esse silêncio, é essa massa de silêncio que subjaz, que fica lá por trás de todo o meu campo da atividade, todo o campo relativo da vida, é que, na verdade, vai fazer com que eu experimente ao longo dos meus dias, né, mais capacidade de realizar meu Dharma e uma capacidade maior de realizar um karma positivo e não um karma negativo. Por quê? Porque ao longo do tempo, o que eu faço é acumular, né, esse karma positivo. Até o momento em que eu estou num nível tão pleno, tão completo, que eu não preciso mais nada. Em nenhum aspecto da vida. Quando o Maharishi fala que o Dharma apoia a evolução da vida, mesmo no que diz respeito à prosperidade material, e ele está falando de Dharma e de Karma também nesse sentido, o que ele está dizendo é que se nós vivermos de acordo com a lei natural, se nós nos permitirmos, né, cumprir essa obrigação de nós conosco mesmo, nesse primeiro momento, quando nós fazemos isso, o que nós fazemos é simplesmente caminhar nessa direção de mais felicidade sem precisar fazer nenhum esforço. Porque a felicidade não vem com esforço. Esses pequenos momentos de felicidade, de euforia, na verdade, né? Porque a verdadeira felicidade, ela não está em momentos. Isso são momentos de euforia, que nós chamamos de felicidade, né? Que a gente fica alegre, fica feliz, né? Mas a verdadeira felicidade, ela tem que ser base do resto, né? Ela tem que ser base, a verdadeira felicidade, ela tem que estar presente mesmo nos momentos mais difíceis. Porque a forma como eu olho para o mundo, para o universo, né, para fora de mim, tem que ter a ver com como eu estou aqui dentro. Porque se eu não experimentar aqui dentro alguma coisa muito grande, ou seja, se eu não cumprir com a minha obrigação comigo mesmo, eu não vou ser feliz lá fora. E aí eu vou sofrer. Isso causa dor. Então, eu não cumprir o meu Dharma causa dor. E o Dharma tem essa questão de equilíbrio, né? E eu não cumprir, ou melhor, eu não cumprir um karma positivo, ou eu ainda ter karma, né? Enquanto existir impressão, existe karma, eu também, em algum momento, ou por algum motivo, vou sofrer. Né? Qualquer reação, qualquer coisa que eu realizo fora de mim, e tem outra coisa, gente, quanto mais eu cresço, quanto mais eu experimento esse nível mais evolutivo, né? Quanto mais eu experimento esse ganho que a natureza me dá, a partir do meu equilíbrio, mas quanto mais eu ganho isso, maior é a dor quando eu causo uma dor lá fora. Né? O sofrimento fica até maior. Por quê? Porque o coração fica expandido, porque a minha consciência é maior. E a minha consciência não é essa minha consciência maior, não é essa consciência da lei dos homens, né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado. É a verdadeira consciência do certo e errado, né? Porque ela está alicerçada pelas leis naturais. Então, na verdade, quando nós falamos em Dharma e nós falamos em Karma, nós estamos falando de alguma coisa que nós conquistamos ao longo da nossa vida em caráter evolutivo. E nós conquistamos em caráter evolutivo a partir
da nossa primeira obrigação conosco mesmo. Então, o que eu queria deixar hoje para vocês de mensagem é exatamente isso. A nossa primeira obrigação é conosco mesmo. Nós colhemos aquilo que nós semeamos, né? Isso, Maharishi fala que isso expressa o papel do Dharma na vida prática. Mas quando nós falamos que nós colhemos o que nós semeamos, isso também tem a ver com o karma, né? Essa frase também pode ser utilizada para o karma, né? Tanto para o Dharma como para o karma. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, daqui para a semana que vem, é, primeira, nós temos também, o nome que se dá é tapas, não é o tapas, não é o tapa de sanduíche espanhol, não. Mas é o sentido de que o tapas é aquilo que eu faço com consciência, né? Então, tudo que eu faço com consciência, o não errar, o não... Né, quando eu penso, né, antes de fazer, eu fico com raiva de alguém, aí eu vou partir para alguma coisa, eu digo, não vou fazer isso. Essa consciência de, eu não devo fazer isso, essa não é uma ação correta. Isso também tem a ver com o livre-arbítrio, né? Com essa decisão de não fazer. Mas para poder ter essa decisão de não fazer, eu tenho que estar equilibrado. Eu não consigo fazer nada se eu não estiver equilibrado. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é tudo muito legal que eu falei para vocês. É bacana, é gostoso a gente ter esse conhecimento, mas cumpram a primeira obrigação com vocês mesmos. E a primeira obrigação com vocês mesmos é a obrigação de ser feliz. E para ser feliz, eu tenho que ficar equilibrado. E para ficar equilibrado, eu tenho que fazer essa técnica bobinha de 20 minutos 2 vezes ao dia, que leva a minha fisiologia a esse nível mais silencioso do que o próprio sono profundo. E que leva a minha mente a esse equilíbrio, né? Leva a minha mente a ter essa experiência de máxima, para que ela possa desfrutar do campo relativo da vida, para que ela possa desfrutar aqui, né, do meu dia a dia. Então, tanto o karma como o dharma, eles estão aí, nós não temos como não vivenciá-los, mas nós podemos vivenciá-los da melhor maneira possível se nós cumprirmos com a nossa obrigação, que é cuidar de nós mesmos, ok? Então, esse é o meu desejo para vocês, né? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Sejam regulares na sua técnica, façam a sua técnica 2 vezes por dia. Eu sei que às vezes vocês chegam em casa na tarde, principalmente à tarde, né? E sentam para meditar e falam, ai, Bernadette, a minha meditação foi tão pensamento, chata, eu senti aquela coisa gostosa. Claro, eu estou vindo do furdunço lá de fora, tumulto, movimento, trânsito. Vocês têm mais ferramentas que nós já demos para vocês. Ouçam esses 5 minutinhos de Gandharva Veda. Façam, se não tiver outro jeito, pelo menos o seu pranayama. Deixem a sua fisiologia começar a experimentar esse silêncio no Gandharva, no pranayama, e comecem a sua meditação depois de 5 ou 10 minutinhos, já no nível mais silencioso, né? E não tem jeito. Nós sempre vamos eliminar tensão e vamos eliminar estresse. Enquanto nós não tivermos em consciência cósmica, né, nós vamos estar, de alguma forma, recebendo do meio ambiente esses estímulos, né? E claro que ao longo do tempo isso vai ser cada vez menor, mas alguns deles ainda vão estar aí, né, deixando impressões na nossa fisiologia. E o que nós temos que fazer, quanto mais nós sentirmos excitação na nossa fisiologia, nós devemos descansar mais. Eu falo muito isso para vocês também. Descansem mais. Toda vez que vocês perceberem que vocês estão com essa fisiologia mais sobrecarregada, né? Descansem mais no final da meditação. Descansem um pouquinho antes de começar a meditar, se vocês puderem. Cuidem de vocês. Lembrem sempre, tenham em mente que a primeira obrigação minha é comigo mesmo. A primeira obrigação de vocês é com vocês mesmos. Vocês são a pessoa, não coisa, mas vocês são a pessoa mais importante do mundo. Por isso, a primeira obrigação é com vocês. E tem uma outra coisa fantástica em relação a isso. Quando nós cumprimos essa obrigação, nós ainda ganhamos de lambuja. Por quê? Porque quando eu medito regularmente, principalmente quando eu medito em grupo, ou quando eu faço a minha técnica de Siddhis em grupo, eu dou.
eu dou para o meio ambiente equilíbrio. O mesmo equilíbrio que eu ganho, eu estou doando. É o efeito de campo. E esse efeito de campo, ele também vai me liberar dos meus karmas. Ele também vai ajudar na minha autoevolução. Então, eu ganho de todas as formas. Eu ganho porque eu estou dando para mim mesmo, mas eu também ganho porque eu estou criando um meio ambiente mais sátivico, né? Mais saudável, mais celestial. Mesmo que eu não faça nada, eu não tenho que levantar nenhuma bandeira, não tenho que levar nenhum tema, não tenho que falar sobre isso. Eu só tenho que desfrutar desse silêncio. E quando eu desfruto desse silêncio, eu ganho. E o outro ganha porque eu ganhei. Isso é a máxima. É isso que pode trazer felicidade. Quando nós falamos em projetos sociais, no Transcendendo pela Paz, que é o nosso grande projeto que nós temos para vocês, meditantes, venham fazer parte, por favor. Falem conosco, né? Venham fazer parte do Transcendendo pela Paz com a gente. Por quê? Porque a gente ganha mais e quanto mais a gente ganha, mais a gente dá. Sem fazer nenhuma força, ok? Então, tá dada a minha mensagem para vocês. Eu estou com o chat aqui, eu não sei se tem alguma coisa de pergunta. Ah, ok, bom, pelo menos todo mundo conseguiu assistir. Isso, karma, ação e reação. Vocês todos têm a possibilidade de entrar no webinar, no chat, fazer perguntas se vocês quiserem, ou algum comentário, tá? Tem um comentário da Célia aqui, um beijo grande para você, Célia, de verdade, muitas saudades. E obrigado por achar a aula maravilhosa. Na verdade, tudo que a gente quer é que vocês sejam muito felizes, e a gente também quer ser muito feliz. Oh, que legal, Alberto. O Alberto está comentando que ele estava muito interessado já no assunto Karma e Dharma, e o teu desejo foi realizado, né? Hoje a gente falou sobre isso. Maharishi fala um pouquinho mais sobre Dharma no livro O Bhagavad Gita. Nós não temos hoje mais ainda, né? O Bhagavad Gita para venda, mas daqui a pouquinho a gente vai ter. Eu acho que para o ano que vem a gente já vai ter de novo, né? O Bhagavad Gita. Hoje a gente consegue comprar só em sebo. Mas ele fala profundamente sobre o Dharma quando ele fala. Um dia desse eu vou falar do Bhagavad Gita para vocês aqui. Quando ele fala do campo do Dharma, né? Que é o campo da ação. Quando ele fala quando ele fala da guerra, né? Que vai acontecer dentro do Bhagavad Gita, né? Dos dois sentidos contrários que estão se enfrentando, né? Que é Arjuna, né? Mas, enfim, algum momento a gente fala sobre isso. Sim, os CIDs. Hoje eu estou falando com vocês aqui, meditantes, mas quando nós falamos sobre os CIDs é uma técnica avançada, vou falar bem rapidinho para vocês, os CIDs é uma técnica avançada da meditação transcendental, o programa de MT CIDs. O CIDs não existe sem a meditação é a base para o nosso curso de CIDs. E o CIDs, ele é uma técnica avançada da meditação. Então, hoje, nós abrimos, né, os CIDs de uma maneira muito ampla para todos vocês, dentro do nosso projeto Transcendendo pela Paz, né? Por quê? Porque exatamente o que você falou, né? O CIDs é para a realização de todos os desejos. Quando nós fazemos os CIDs, o que nós fazemos dentro da técnica de CIDs, a gente não trabalha com mantras no CIDs, a gente trabalha com sutras, mas o que nós fazemos é experimentar, é lançar a semente de um desejo positivo, vamos dizer assim, a partir de um nível muito refinado da consciência. Então, nós fazemos a nossa meditação, nós experimentamos esse nível mais aquietado da consciência, e a partir desse nível muito aquietado da consciência, nós começamos a colocar uma intenção no meio ambiente. E é essa intenção que ganha muita força, e nós saímos da raiz, do 1% que mais te fala, né, do efeito de campo Maharishi, de 1% de influência no meio ambiente para a raiz quadrada de 1%. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso de uma maneira muito poderosa. Eu tenho 200 milhões de habitantes no Brasil. Se eu quiser criar paz, trazer a paz para o Brasil através da meditação transcendental, eu preciso ter 2 milhões de pessoas meditando juntos, no mesmo lugar. E aí eu vou trazer paz para o Brasil. Esses 2 milhões conseguem trazer paz para o Brasil.
E eles não precisam, os 200 milhões não precisam meditar, eu só preciso de 2 milhões fazendo isso juntos. Mas, e quando eu faço a técnica de mitecides, que é essa técnica tão avançada, né, dentro do programa da meditação transcendental? Eu tenho os mesmos 200 milhões de população do Brasil, e eu só preciso de 1.400, se eu não me engano, 1.414 ou 1.449, alguma coisa assim, siddhas fazendo o programa juntos, 2 vezes por dia. Vejam, eu saio de 2 milhões para 1.400. Significa que o poder dos siddhas é muito grande. Né? Eu costumo brincar, eu digo que assim, é sair do fusquinha para o supersônico. Nós aceleramos muito o nosso processo. Que processo, Bernadette? De queima de karma, de silêncio, de estabelecer. O que nós fazemos todo dia quando a gente medita? Nós começamos a estabelecer esse nível silencioso na nossa fisiologia. Isso fica aqui, né? Aqui, ó, intrínseco na nossa fisiologia, mente e corpo. Por isso nós crescemos em consciência. Nós não conseguiríamos experimentar a consciência cósmica se esse processo não fosse cumulativo, se ele não ficasse aderido na nossa fisiologia, na nossa mente, no nosso corpo. Então, nós começamos a ter essa experiência de mais e mais e mais e mais. E é nessa experiência de mais e mais e mais, é essa experiência de mais e mais e mais que nós experimentamos quando nós fazemos os nossos siddhas, e isso é muito mais rápido. Nós queimamos karma mais rápido, nós experimentamos o nosso Dharma de uma maneira mais consciente, porque nós ganhamos consciência. Nós crescemos em consciência de uma forma muito mais rápida quando nós fazemos a nossa técnica de siddhas. Eu vou ficar por aqui hoje com vocês, nós estamos no horário, são 21 horas já. Eu não sei ainda que tema que eu vou trazer para vocês a semana que vem, mas em algum momento eu vou trazer para vocês realmente o tema dos siddhas. Eu vou fazer uma aula introdutória, né, dos siddhas para vocês. Ah, que legal, Alberto, muito bom. Uhum, ótimo. O Alberto é siddha, né, e ele está dizendo que eles praticam a técnica de siddha juntos, né? Isso é maravilhoso. Aqui em São Paulo também nós temos o nosso grupo, né, o Transcendendo pela Paz, e nós temos o grupo que pratica diariamente. Na verdade, nós temos, são 3 dias por semana, né, que nós combinamos, vamos dizer assim, de praticar. Mas é tão importante, é tão bom, é tão gostoso fazer a técnica junto, que nós temos vários dos nossos siddhas que fazem de domingo a domingo, né, juntos. Fazem a técnica juntos porque o diferencial é muito grande para mim. E quando eu ganho, como eu falei para vocês, eu dou. Quanto mais eu ganho, mais eu dou. E quando eu faço em grupo, eu ganho mais. E eu ganho mais e eu também posso dar, e posso doar mais, viu? Você está falando que o CIDS mudou Salvador. Olha, São Paulo também, viu? Está acontecendo algumas diferenças bem legais em São Paulo, que os próprios CIDA vão levantando aí, né? As estatísticas e vão trazendo para a gente. Mas o que nós queremos é chegar nesse grande grupo, é chegar nos 1.400, porque nós sabemos que nós podemos mudar o Brasil, nós podemos trazer felicidade, né? É tão triste quando a gente passa na rua e vê pessoas deitadas na rua, ou pessoas, né, passando por necessidade, ou pessoas sofrendo, né? Sofrendo mesmo, né? Porque no seu livre-arbítrio causam dano ao seu próprio país, ao seu próprio corpo, perdão, à sua própria fisiologia, né? E quanto mais a gente ganha, mais a gente sente isso, né? Mais doloroso é, tá? Ah, quanto tempo de meditação você precisa para aprender a técnica de mitecides? Vamos lá. Se você fizer a técnica de mitecides dentro da escola da meditação, que é a técnica regular, você precisa meditar por 2 meses regularmente e precisa fazer as 4 técnicas avançadas, né? E aí, a cada técnica avançada, mais 2 meses regular, mais uma técnica avançada, mais 2 meses regular, mais uma técnica avançada e mais 2 meses regular. E aí eu posso fazer a minha técnica de síntese, então tudo isso demora, da hora que eu aprendi a meditar, mais ou menos 1 ano. Mas tem uma outra forma, que é essa que eu estou dizendo do dar e receber, né? Que é o Transcendendo pela Paz, o nosso projeto, que acontece aqui em São Paulo, acontece em Recife, Salvador também, a gente quer acionar de novo esse projeto lá, Maringá também, queremos levar para o Rio de Janeiro, mas eu vou falar de São Paulo porque eu estou em São Paulo, né? Então, em São Paulo, o projeto acontece, e o que você precisa para entrar no projeto é simplesmente
falar com as meninas, falar com a Fabiana, ou falar com o nosso pessoal da sede, né? Falar com a Cícera, e aí você se inscreve, e aí você vai fazer o curso preparatório. Nós começamos um novo curso preparatório, eu tinha esquecido esse detalhe. Nós começamos um novo curso preparatório para os CIDs agora no mês de julho, está marcado para o dia 1º de julho, mas pode talvez adiar uma semana, mas está marcado para o dia 1º de julho. Então, aqui em São Paulo, todo mundo que estiver desejoso de fazer os seus CIDs, venha conhecer o projeto. Venha conhecer o projeto por quê? Porque dentro do projeto nós temos o curso que prepara vocês para o curso de CIDs, são 2 meses. Vocês não precisam fazer as 4 técnicas avançadas e após esses 2 meses de preparo, vocês já começam o curso de CIDs de vocês dentro do projeto. E o curso de CIDs dentro do projeto também acontece por volta de mais ou menos 2 meses, vocês terminam o curso de CIDs de vocês, e aí vocês já fazem a técnica junto com o grupo. E aí, aquilo que eu disse para vocês, vocês ganham mais e podem doar mais, sem fazer absolutamente nada. Uberlândia. Então, quem está falando comigo é a Milene. Milene, olha só. Eu vou deixar para vocês, eu vou até passar para vocês agora, já aqui o último slide, porque aí a gente pode falar sobre isso, para que vocês estejam vendo o último slide aqui. Então, aqui no último slide eu estou colocando Instagram, Facebook, YouTube, por quê? Porque é muito importante que vocês participem, né? Nós somos uma família, vamos fazer tudo juntos. E as informações sobre cursos, sobre projetos, sobre tudo, nós damos nesses 3 espaços, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, entrem, né? Fiquem, se inscrevam, né? Nesses 3 lugares que vocês vão estar recebendo informação por aí. Além dos e-mails que a gente manda também, é claro, né? Mas você está perguntando em relação ao Uberlândia. Aqui tem o meu celular e tem o celular da sede nacional, da sede central nacional. Por quê? Entre em contato com a gente, pode falar comigo, pode entrar lá, abrir um WhatsApp, falar comigo no celular, sem problema nenhum, qualquer um de vocês, eu estou sempre disponível para vocês, porque aí eu vou passar a informação para vocês. Quando que eu poderia estar abrindo um espaço, um grupo em Uberlândia? É possível fazer isso? Nós fizemos em Maringá, né? O que eu preciso para isso? Que vocês tenham um grupo, que vocês desejem e que vocês queiram. Então, nós temos que ter um espaço, onde vocês estão juntos, né? E nós temos, onde vocês podem estar juntos, e nós temos que ter, além desse espaço, vocês teriam que ter o tempo para vocês poderem fazer a técnica juntos, e aí eu tenho que explicar tudo isso para vocês. Mas eu posso apresentar o projeto para vocês. Montem um grupo, vejam quantas pessoas estariam interessadas em nós fazermos esse projeto em Uberlândia. Me tragam essa informação e eu mexo os pauzinhos para a gente conseguir fazer alguma coisa aí em Uberlândia também, né? Falo com o Rene, falo com a Elisa, a gente consegue trabalhar juntos aí para fazer acontecer o projeto em Uberlândia, se vocês desejarem. Vai depender mais de vocês do que da gente. Nós estamos aqui para servir sempre vocês, ok? Muito bem. Então, Milene, é só você começar a movimentar e a gente ajuda vocês a fazer acontecer. Eu tenho uma mãozinha levantada aqui. Deixa eu só ver. Eu não sei se realmente você está querendo fazer alguma pergunta. Mariângela, você quer... eu estou colocando o teu microfone. Deixa eu ver se eu consigo... é que eu não consigo também, Mariângela. Deixa eu ver... eu acho que a forma de você... eu não estou conseguindo ativar teu microfone. Você vai ter que falar comigo, Mariângela, no próprio chat. Porque eu não sei... nesse momento, eu não sei como... Deixa eu ver se você vai conseguir falar. Eu não sei como fazer para você poder falar, Mariângela. Mas se você quiser fazer pergunta aqui no chat, tudo bem. Para a semana que vem eu vejo como é que eu posso fazer para vocês poderem falar quando vocês levantarem a mão, ok? Mas é isso, gente, eu já passei do nosso tempo. Eu falei que eu ia me ater, né, tentar ficar exatamente no nosso time, que é 21 horas. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, dizer que eu estou muito feliz, né, de estar com vocês aqui.
o Alberto trouxe esse tema, né, de que ele ficou muito feliz e que ele gostaria muito, na verdade, se falasse sobre isso hoje, né? Então, se para a semana que vem vocês tiverem algum tema, ou algum de vocês tiver algum tema que vocês gostariam que a gente falasse nessa aula de terça-feira, tragam isso para a gente, deixem aqui no chat, ou então mandem um WhatsApp para mim, Bernadette, olha, esse tema é tão interessante, a gente gostaria de conhecer mais sobre esse tema, e eu vou tentar encaixar, se eu puder, né, se for da minha, tiver habilidade para isso, encaixar ou trazer alguém, né, que conheça esse tema, para a gente falar sobre o tema. Outra coisa, convidem os amigos de vocês meditantes para essa aula de terça-feira, né? Nem sempre a gente consegue estar presencialmente na aula ou nas coletivas, né, na aula de acompanhamento, o que é muito interessante, porque vocês sempre ganharão pelo fato de meditar juntos. Mas quando vocês não puderem, venham para a aula online, tragam as pessoas que vocês conheçam, convidem os amigos de vocês, e a gente vai estar sempre aqui às terças-feiras com vocês. E eu queria deixar um grande beijo, um abraço para vocês, desejar um excelente final, não final, né, mas continuidade, né, da semana e final de semana, e nós nos encontramos, então, aqui na próxima terça-feira. Se vocês têm amigos que não são meditantes, eu não tenho certeza absoluta ainda, mas possivelmente na quinta-feira eu vou estar fazendo uma live, que vai acontecer também nesse horário, 7 ou 7h30, e ela vai estar acontecendo pelo canal do YouTube. E eu vou estar, se for acontecer mesmo na quinta-feira, no nosso Instagram eu vou estar deixando lá um recadinho no nosso Instagram sobre isso. Então, vocês podem acessar e podem conseguir o link, né, a partir do próprio Instagram, ou do Facebook, ou do YouTube, em todos os lugares vai ter esse link. Vocês podem, então, avisar aí os amigos de vocês que não são meditantes, mas que vocês acham que deveria, né, conhecer um pouco mais sobre a técnica. Eu vou estar falando sobre isso nessa live, vou estar respondendo perguntas sobre meditação transcendental, então, nessa live, que será essa semana, na quinta-feira ou na próxima, mas eu vou ver se eu consigo que seja nessa próxima quinta-feira. Um grande beijo para vocês e a gente se encontra, então, na próxima, tá? Jai Gurudev.